Olá, meus amores, a nossa aula então hoje é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre substantivos. Eu vou ler com vocês e vou explicando também, tá? Eu tô aqui na página 117 do livro e vou começar então a leitura. Vamos lá. Larissa sempre come verduras, legumes e carne no almoço. As palavras Larissa, verduras, legumes, carne e almoço são substantivos. Desculpe. As palavras que dão nome às coisas, elas são chamadas de substantivo. Então veja, tudo que existe no universo e tem um nome, na língua portuguesa é classificado como substantivo, tá? E eu tenho vários tipos de substantivo. Uma palavra, ela pode ser classificada em vários tipos de substantivo, nós vamos ver aqui ao longo da leitura. Então, vamos entender melhor. Substantivo comum. Casa é um substantivo comum porque é um nome que serve para todas as casas. Então, veja o que eu falei. Tudo que tem um nome no universo, esse nome é considerado substantivo. E o substantivo comum é um nomezinho dado para as coisas que existem e que serve para todos os tipos daquela mesma coisa. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da cadeira, né? Cadeira é um substantivo comum, porque serve para todas as cadeiras do mundo todo. E serve para a cadeira que é de madeira, a cadeira pode ser de acrílico, a cadeira pode ser de metal, a cadeira pode ser de plástico, não importa. Cadeira é um nome dado, né, para aquele objeto onde nós sentamos no mundo todo e é considerado um substantivo comum, tá? Assim como a árvore, assim como a geladeira, assim como a mesa, a janela, tá? Então, substantivo, nome dado para todas as coisas que existe, e o substantivo comum, né? Ele é o nome dado para aquele objeto no universo todo, né? Então, esse objeto do qual nós utilizamos para sentar, que foi dado o nome de cadeira, é cadeira aqui no Brasil, é cadeira nos Estados Unidos, é cadeira em todos os lugares e não importa como ela seja, ela pode ser de madeira, de plástico, azul, verde, ela é uma cadeira, um substantivo comum. Vamos ver agora o substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que dá nome às pessoas, aos países, aos estados, às cidades, aos rios, às ilhas, às ruas e às casas comerciais. Então, vamos ver o substantivo próprio. O substantivo próprio, veja, o nome já fala, ele vai ser próprio daquele lugar, próprio daquela pessoa, próprio daquela casa comercial. Então, veja, vamos falar do Brasil, né? O nosso país, ele levou o nome de Brasil. Então, a palavra Brasil é um substantivo próprio porque é o nome do nosso país, desse lugar aqui que nós estamos, tá? Estados Unidos, substantivo próprio. Japão, substantivo próprio. Tem dois países com o mesmo nome? Não. Então, por isso, substantivo próprio, próprio daquele lugar, próprio dele. Assim somos nós. Aí você vai falar assim, ah, professora, mas existe no mundo milhões de Simone. Sim, mas nós temos um sobrenome que diferencia uma pessoa da outra também, né?
Vamos lá. Substantivo próprio também é o nome de casas comerciais. Por exemplo, quando eu falo assim para você, supermercado. Supermercado é um substantivo comum. É o nome dado a todos os locais que vendem produtos comestíveis, de limpeza e afins. Mas quando eu falo supermercado extra, veja, a palavrinha extra, né? Ela inclui o supermercado extra no substantivo próprio. O supermercado extra é uma rede de supermercados própria. Nós temos, por exemplo, o supermercado Carrefour, o Dia. Então, veja, por que eles têm nome diferentes? Porque eles são diferentes, de donos diferentes, de redes diferentes. Por isso que Extra, Carrefour e Dia são substantivos próprios, tá? E assim são os nomes das cidades, dos estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? E assim são os nomes das ilhas e das ruas, né? Ah, professora, mas eu já vi que tem ruas com o mesmo nome. Tem ruas com o mesmo nome. Eu vou ter aqui uma rua Santo Antônio, sei lá, em São Paulo. E eu vou ter uma rua Santo Antônio aqui em São Caetano do Sul. Mas veja, olha o que eu falei. Eu tenho uma rua Santo Antônio em São Paulo, com um número de CEP. E eu tenho uma rua Santo Antônio em São Caetano, que é outro lugar, com um número de CEP, tá? Então, com relação aos nomes das ruas, eu vejo sim ruas com nomes iguais, mas elas estão em bairros diferentes, muitas vezes em cidades diferentes, e elas têm um número de CEP diferente. Então, mesmo assim, ela é um substantivo próprio porque ela tem um diferencial da outra. Ela não tá no mesmo bairro. Muitas vezes ela não tá na mesma cidade, tá? E ela não tá no mesmo CEP. Então, ela continua sendo um substantivo próprio, tá? Substantivo concreto. Casa e árvore são substantivos concretos, porque existe independentemente de outro ser e nomeiam seres reais ou imaginários. Vamos falar na língua popular agora. O substantivo concreto é tudo que eu posso pegar, tocar, ver com meu olho. Ele é concreto porque eu posso vê-lo, pegá-lo ou tocá-lo. Então, vamos pegar aqui essa régua, né? Ela é um substantivo concreto porque eu vejo e posso pegá-la. O edifício, ele é um substantivo concreto. Ah, professora, mas eu não posso pegar, mas eu posso tocar. Além de ver, eu posso tocar e sentir, então é concreto. Existe, eu tô vendo e posso pegar, tá? Grampeador, substantivo concreto, tá? Estou vendo, posso pegá-lo. Muito bem, vamos continuar. Substantivo abstrato. Amor e carinho são substantivos abstratos, porque só existe na dependência de outro ser e nomeiam ações, qualidades, aí não está escrito sentimentos. Então, o substantivo abstrato, veja bem, a palavra abstrata, ela é o contrário do concreto. A palavra abstrata, ela é o substantivo abstrato. É uma palavra que existe, porém, muitas vezes eu não vejo e não posso pegar. É a diferença do concreto. Então, por exemplo, amor, carinho, felicidade, tristeza, alegria, esperança, amizade,
Veja, todas essas palavras que eu falei agora, elas são sentimentos. Raiva, medo, angústia. A gente vê a raiva, a gente pega a raiva, né? A gente sente raiva por alguma pessoa, por uma situação, né? Mas a palavra raiva, esse sentimento, a gente não pega, a gente não vê. A gente sente amor por aquela pessoa. Mas o amor mesmo, ele é um substantivo abstrato. Você não pega ele, você sente ele. Então, o que você sente ou alguma ação que você fez é substantivo abstrato. Ou seja, o substantivo abstrato são palavras que existem que estão relacionadas com ação, alguma coisa que eu fiz, tá? E que está relacionada ao sentimento, à emoção, a coisas que eu não posso pegar e nem ver, que na maioria das vezes eu fiz. Por exemplo, se eu chorar, chorar é uma ação. Quando a pessoa chora, ela está fazendo uma ação. Ainda que seja um barulho e a lágrima saindo do olho, é uma ação, né? É considerado um substantivo abstrato. Ah, professora, mas eu vejo a lágrima é outra coisa. Eu tô falando do ato de chorar. A lágrima já é outra coisa, tá? A lágrima já é um substantivo comum, certo? Então, diferença do concreto para o abstrato. O concreto, tudo que eu vejo, posso pegar, ou ainda que seja muito pesado, eu posso tocar, né? E o abstrato eu não posso ver, mas eu posso sentir, pensar nele, tá? Vamos lá. Substantivo derivado. Agulheiro é um substantivo derivado do substantivo primitivo agulha. Então, vamos lá. Já falei para vocês em outra aula que tudo que existe e tem um nome é considerado na língua portuguesa substantivo. Muito bem, aprendemos isso. Gente, quando as coisas foram criadas e quando as palavras foram criadas, sempre teve uma palavra que foi criada primeiro, que a gente costuma chamar ela de palavra primitiva, porque ela foi a primeira. Muita gente chama de palavra mãe, porque ela é a primeira e depois ela deu origem para as outras. Então, vamos entender bem. Por exemplo, vou pegar aqui, o que me vem na cabeça agora? Vai. A palavra costura. A palavra costura, ela foi inventada para o ato de costurar a roupa, fazer a roupa, né? Então, eu falo que a palavra costura, ela é uma palavra primitiva, ela foi a primeira palavra inventada. Só que depois dela veio as palavras derivadas, ou seja, o substantivo derivado. Depois de costura vem a costureira. Costureira é um substantivo derivado da palavra costura, tá? Por exemplo, uma coisa engraçada, abelha é o nome dado, né? Aquele bichinho, tal, que faz o mel, etc e tal. Só que quando eu falo assim, nossa, aquela menina é abelhuda. Veja, abelhuda, palavra derivada da abelha, tá? Então, o substantivo derivado são as palavras que veio de outra, tá? Por exemplo, mais uma, tesoura. A palavra tesoura foi a primeira palavra dada para aquele objeto que nós utilizamos para recortar, tá? Depois disso vem o quê? O tesoureiro, vamos supor, e assim por diante, tá? Depois eu vou passar mais para vocês no caderno, mais exemplos, tá?
do substantivo derivado. O que nós precisamos saber agora é que existe uma palavra-mãe, que é o substantivo comum, e a partir dessa foram feitas outras palavras, tá? Substantivo composto. O substantivo composto, vamos lá, onça pintada. É um substantivo composto, pois é formado por mais de uma palavra ligada por hífen. Então, composto, né? Que foi composto, que compõe duas palavras. Onça pintada, algodão doce, guarda-chuva, beija-flor. Todas as palavrinhas que eu uso, duas palavras, separadinhas por tracinho de hífen, mas que quer me dizer uma coisa só, é um substantivo composto. Então, veja, beija-flor, eu escrevo beija, né? Tracinho, que é o hífen, flor. Só que beija-flor é uma coisa só, é um pássaro, tá? Então, eu falo que é um substantivo composto. Duas palavras unidas, separadas por um hífen, que vai me formar uma só palavra, tá? Uma só coisa. Vamos lá. Substantivo simples. O substantivo simples, ele é formado por uma única palavra, exemplo, copo. O substantivo simples, gente, ele é muito confundido com o substantivo comum, tá? Porque, por exemplo, copo, ele é considerado um substantivo simples, mas ele é considerado um substantivo comum também, tá? Substantivo simples, nome dado a qualquer coisa, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Caneta. Gente, eu tenho um pente. Pente, substantivo simples e é comum também, tá? Um creme, tá? Então, vamos lá. Mas o que eu falei no começo desse vídeo? Que eu falei que conforme nós íamos lendo, eu queria que vocês entendessem. Então, por exemplo, eu peguei aqui um grampeador, tá? Tenho aqui um grampeador, ó. De todos os substantivos que a gente falou aí, esse grampeador, ele é um substantivo comum, tá? Porque é o nome dado a todos os grampeadores do universo. Esse objetozinho que a gente põe uma folha aqui e consegue, põe algumas folhas aqui e consegue grampear, juntar, né? Várias folhas. Ele é um substantivo concreto também. Por quê? Tô vendo, posso pegá-lo. Então, veja, eu já classifiquei o grampeador em duas coisas, ó, substantivo comum e concreto. Eu posso ver, eu posso pegar. E ele também é um substantivo simples, tá? Então, veja, é bom vocês saberem que uma palavrinha, um substantivo ou um objeto, ele pode ser classificado em vários tipos de substantivos, tá? E aí depois nós vamos fazendo os exercícios e vamos vendo outros exemplos que vai fixar melhor esse conteúdo. Um beijo para vocês e até mais!